Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, estou de volta aqui no nosso cenário, né, para trazer notícias aí do Vascão para vocês, né. Infelizmente o Vasco não venceu na rodada e também não desceu na tabela. Vamos falar da situação do Vasco aí no Campeonato Brasileiro. Também vamos falar aí das mudanças que podem ser feitas pelo Vanderlei Luxemburgo. 2 jogadores estão fora da partida de quarta-feira contra o Red Bull e também aí o diretor executivo do Vasco quer trazer reforço para a próxima temporada e fazer uma reformulação no elenco, hein? Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal para fortalecer demais. Só clicar embaixo no inscreva-se, dá essa força aí. A gente quer chegar a 140 mil inscritos. Compartilha com seus amigos aí nas redes sociais também para ajudar. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco que perdeu no último sábado aí para o Coritiba no Campeonato Brasileiro, né? Situação bem delicada, né? Que foi aquele jogo. E o Vasco não conseguiu avançar mais na tabela, né? O Vasco ficou estacionado na 15ª colocação com 32 pontos. Está aí a 3 pontos do Z4, né? O primeiro time dentro da zona do rebaixamento é o Bahia, que não jogou na rodada até o momento. E o Vasco segue aí fora da zona do rebaixamento a 3 pontos aí de voltar para ela, né? Só que o Vasco tem um jogo a menos também contra o Palmeiras a fazer. E agora o Vasco vai virar a chavinha, né? Já pensa aí no Red Bull Bragantino. É um time dificílimo que o Vasco terá muitas dificuldades para vencer ele. Lá em Bragança Paulista, um time que vai impor muitas dificuldades ao Vasco. O time paulista dificulta muito a vida dos seus visitantes. Já meteu uma goleada, uma baita goleada no São Paulo, né? O Vasco não quer passar por isso. O Vasco tem que tentar ter a cabeça no lugar para tentar beliscar pontos importantíssimos lá. Um adversário direto, né? Se bem que o Bragantino já está dando um salto maior na tabela, eu não acredito que será rebaixado. A disputa do Vasco, na minha opinião, é contra ali o Atlético Goianiense, Sport, time que estão mais ou menos na mesma faixa de pontos do Vasco, Fortaleza, e sem falar nos que já estão na zona do rebaixamento, né? Bahia, Goiás, Curitiba e o próprio Botafogo que está na lanterna. Mas o Vasco tem que entrar focado para essa partida sem erro, né? Porque no último jogo contra o Coritiba, um erro grotesco do Henrique custou aí pontos preciosíssimos para o Vasco no Campeonato Brasileiro. O jogador entra displicente na partida, resulta nisso aí, né? O Henrique voltando ao normal, voltando a ser o Henrique. Na minha opinião, ele foi o grande culpado sim da derrota do Vasco. Claro, o Vasco não jogou bem, mas estava com um homem a menos. A gente tem que sempre levar isso em consideração. Hoje no futebol moderno, não importa contra quem você joga, principalmente no Campeonato Brasileiro, um campeonato de alto nível, um campeonato muito competitivo. Se vocês têm um jogador a menos, cara, é praticamente certo que você irá ser derrotado na partida. E o Vasco perdeu para o Lanterna, até então Lanterna Coritiba. E como eu disse, o Henrique, na minha opinião, é o grande culpado. Está fora dessa partida, provavelmente deverá entrar no seu lugar o Neto Borges no time titular do Vasco. Também está fora aí pelo 3º cartão amarelo o volante Bruno Gomes. O Luxemburgo quebra a cabeça para tentar montar esse time do Vasco. Quem deverá ser o substituto aí do Bruno Gomes? Eu provavelmente acredito que deverá ser o Andrei. E o time do Vasco no meio campo deverá ser formado aí pelo Andrei, Leonardo Gil e o Juninho. Martim Benítez deverá seguir no banco de reservas. O próprio Luxemburgo disse que vai colocando o jogador aos poucos aí ao campo, porque ficou visivelmente nítido que ele está fora de forma, está sem ritmo de jogo. Precisa readquirir aí essa forma física e com certeza voltar a ser entrosado aí com os jogadores do Vasco para voltar aí ao time titular. Marca essa semana seja o prazo máximo aí pro Martim Benítez voltar a ter mais entrosamento, voltar a ter um maior ritmo de jogo para voltar a ajudar o Vasco aí dentro de campo, porque o Vasco investiu para tentar trazer ele de volta, conseguiu aí e ele precisa o mais rápido possível estar em forma para ajudar o nosso time dentro de campo. E deixa aí nos comentários o que você espera do Vasco aí no Campeonato Brasileiro, esse jogo importantíssimo contra o Bragantino fora de casa, uma pedreira, pessoal, um jogo muito difícil, pode enganar aí alguns que o Vasco é favorito, mas não é, cara. O Red Bull Bragantino tá jogando muita bola e com certeza vai impor muitas dificuldades ao Vasco. E a gente confia muito, né, no trabalho do Luxemburgo, que ele escolhe aí as melhores opções para entrar dentro de campo. Esperem um resultado positivo do Vasco nesse jogo e tomara que o Cano volte a balançar a rede aí, porque com certeza quando ele faz gol, as chances do Vasco de vencer são gigantescas. Deixa aí nos comentários qual o seu palpite para essa partida, o que você espera do Vasco contra o Red Bull. Bom, pessoal, o diretor executivo do Vasco, Alexandre Pássaro, recém-chegado aí nessa gestão já do Jorge Salgado, está planejando aí fazer uma reformulação no elenco do Vasco, tentar trazer reforço
para a próxima temporada, né? A gente espera isso dele, né? Ele foi contratado justamente para isso, porque o André Mazzuco, o último diretor executivo que a gente tinha de futebol, não era tão capacitado assim, apesar de ter trazido aí alguns bons nomes para o Vasco. Eu não gostava tanto assim do trabalho dele, achava ele um pouco fraco para tentar trazer bons jogadores para o Vasco. Eu acredito que tinha profissionais melhores no mercado que poderiam trazer bons jogadores para o Vasco com pouco dinheiro, né? Porque a gente vê time pequeno da Série A conseguir trazer bons jogadores e montar um time no mínimo competitivo. A gente não vê isso no Vasco e muito isso também passa aí pela crise financeira do nosso time e, obviamente, pelos diretores, os profissionais que trabalham aí nos bastidores do futebol do Vasco. E o André Mazzuco deixou muito a desejar. O Cano foi um grande achado dele aí, eu acredito que foi mais pela pressão da torcida, né? Porque o Cano foi contratado devido a várias especulações antes da sua contratação. Eu já estava gravando aqui os vídeos pro canal. Eu lembro da época que o Cano ainda estava sendo especulado no Vasco, que ele poderia vir pro Vasco e a torcida do Vasco queria muito ver esse jogador. Foi meio que um olheiro pro Vasco, né? Aí com certeza o André Mazzuco deve ter percebido aí a movimentação da torcida do Vasco em prol do Germancano, foi lá e tentou trazer o jogador e conseguiu contratar ele. O Benítez foi um achado também, só que veio por empréstimo, né? Na minha opinião, um jogador quando é contratado no definitivo e ele é bom, aí sim é acertado, mas por empréstimo fica bem mais difícil da gente avaliar uma contratação, porque o Vasco no final do ano tinha que pagar aí mais de 20 milhões para ficar com o jogador. Foi um bom achado, ajudou o Vasco sim, mas veio por empréstimo. Até o momento ele segue emprestado do Vasco e foi aí um dos achados do André Mazzuco, mas ele também deixou muito a desejar com outros nomes contratados, né, que estão atualmente no elenco do Vasco, né, o Carlinhos, Neto Borges, entre outros jogadores que não fazem a diferença assim com a nossa camisa. Outros já deram até adeus ao Vasco, né, como é o caso do Guilherme Paredes. Recentemente aí o zagueiro Jadson saiu do nosso time, e também tem outros que estão lá encostados, como é o Gustavo Torres, colombiano, que o Vasco esperava muito desse jogador. Ele não entregou absolutamente nada e ainda comprometeu a equipe aí, chegando atrasado na representação do ano novo. Bem complicado aí as contratações feitas pelo André Mazzuco, né, sendo que as primeiras contratações feitas por ele quando ele assumiu a cadeira no Vasco foi o Marquinho, cara. Quem lembra do Marquinho, né? Meia, aposentado, mas foi jogar no Vasco, né? Também aí o Richard, né? Foi mais ou menos, era titular do Luxemburgo, mas não era nada de extraordinário. Veio por empréstimo do Corinthians. Esses foram os primeiros reforços do André Mazzuco. E a gente viu que realmente o trabalho dele ao todo não foi grande coisa. E agora com o Alexandre Pássaro a gente espera algo bem melhor, né, cara? Porque ele vem do São Paulo, já tem uma boa experiência, apesar de ser jovem, de ter apenas 30 anos, já trabalha aí no futebol há alguns anos e com certeza já tem uma experiência bacana para agregar aí no Vasco, e ele deseja trazer reforços para qualificar a equipe e com certeza tentar enxugar um pouco aí alguns jogadores que não têm utilidade nenhuma no elenco do Vasco, como é o caso do Marco Júnior, jogadores como o Henrique, que na minha opinião não tem para ficar no Vasco, não é porque ele é revelado no Vasco que ele tem que ficar a vida inteira no Vasco. Iago Pikachu, agora que voltou a jogar bem com a camisa do Vasco, mas eu não considero ele um baita jogador, um jogador unanimidade para permanecer para a próxima temporada, entre outros nomes, jogadores aí, o L, outros jogadores que já passaram aí o prazo de validade de sair do Vasco, que na minha opinião tem que dar adeus já nessa gestão aí no início da próxima temporada, porque ainda o Campeonato Brasileiro se encerra no mês que vem, e aí sim o Vasco começar a planejar aí, fazer uma barca realmente para tentar trazer bons jogadores para o nosso time, porque não dá mais para ficar nesse marasmo, ficar com esse mesmo elenco derrotado dessas temporadas todas aí, somente brigando para não ser rebaixado. É o mesmo time de 2018 que ficou a um ponto de ser rebaixado, é o mesmo time que suou para conseguir uma vaga no Sul-Americano ano passado, e é o mesmo time que está lutando para não ser rebaixado em 2020/2021, né? Porque infelizmente essa é a cara do Vasco, essa é a cara que esses jogadores têm, né? Jogadores derrotados, jogadores que não foram vencedores nas suas carreiras e com certeza não vão ajudar tanto assim o Vasco. Deixe aí nos comentários o que você acha, quem você gostaria de ver fora do Vasco. Escreve aí a sua lista de barca que você quer fora do Vasco, né? Jogadores que não tem mais por que ficar no nosso time. Já falei que a minha tem muitos outros jogadores que, na minha opinião, devem também sair do Vasco, que não tem capacidade de vestir a nossa camisa. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer e ativa o sininho para você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas a todos e vamos ter uma ótima semana e tomara que quarta-feira o Vasco consiga aí dar um resultado positivo para nós torcedores e se afaste de vez da zona. É isso aí, tamo junto.